Você teria coragem de atravessar um oceano inteiro num navio de madeira, sem a menor ideia do que encontraria do outro lado? Hoje, a gente pega um avião e em poucas horas está em outro continente. Mas há pouco mais de 500 anos, a história era completamente diferente. Navegar era literalmente um salto no escuro. Imagine a cena. Você está na beira do cais, olhando para uma caravela. Ela parece pequena, frágil, balançando nas ondas. E te dizem que essa será sua casa por meses, talvez até anos. Não existe GPS, não existe previsão do tempo, não existe rádio para pedir socorro. Apenas você, a tripulação, o mar infinito e a esperança de encontrar terra firme. Essa era a realidade dos marinheiros na era das grandes navegações. E hoje, a gente vai embarcar juntos nessa jornada para entender como era a vida desses homens corajosos, ou talvez loucos, que mudaram o mapa do mundo para sempre. Este é nosso tema de hoje. Primeiro, vamos falar do palco principal dessa aventura, a caravela. Esqueça os cruzeiros de luxo. As caravelas eram barcos relativamente pequenos, com cerca de 20 a 30 metros de comprimento. Eram projetadas para serem ágeis e rápidas, graças às suas velas latinas, aquelas triangulares que permitiam navegar contra o vento. Isso era uma revolução tecnológica para a época, mas o espaço interno era mínimo. Pense em dezenas de homens vivendo espremidos, dividindo cada centímetro quadrado com cordas, barris, ferramentas e até alguns animais vivos, como galinhas, que eram levados para garantir comida fresca. O cheiro, a gente pode imaginar, não era dos melhores. E como era a vida a bordo? Bom, rotina era a palavra de ordem. O dia começava antes mesmo do sol nascer. As tarefas eram divididas. Havia os marinheiros que cuidavam das velas e do leme, os carpinteiros que faziam reparos constantes no casco de madeira. E os grumetes, os mais jovens que ficavam com os trabalhos mais pesados e sujos, como limpar o convés. Não havia privacidade. As necessidades fisiológicas eram feitas em um canto do navio. Direto para o março dormir era um luxo. As redes eram o mais comum, balançando ao ritmo das ondas. Muitos dormiam no chão duro do convés. A comida era outro grande desafio. Nos primeiros dias de viagem, até que dava para comer algo fresco. Mas logo, a dieta se resumia a biscoitos duros. Tão duros que às vezes era preciso mergulhar na água do mar para amolecer. E esses biscoitos vinham com proteína extra, larvas e gorgulhos. A carne era salgada e seca. E a água, armazenada em barris de madeira, ficava com um gosto horrível e cheia de limo depois de algumas semanas. A falta de vitamina C, encontrada em frutas e vegetais frescos, causava uma doença terrível chamada escorbuto. As gengivas sangravam, os dentes caíam, e muitos não resistiam. A desnutrição e a sede eram companheiras constantes de viagem. Mas os perigos não paravam na comida. O mar era o maior inimigo. Tempestades violentas podiam surgir do nada, com ondas gigantes capazes de virar uma caravela ou quebrar um mastro como se fosse um palito. A tripulação precisava agir rápido, baixar as velas, amarrar tudo o que estivesse solto e rezar. Muitos navios simplesmente desapareceram no meio do oceano, engolidos por essas tempestades. E quando o tempo estava calmo demais, era outro problema. A calmaria. Sem vento, o navio ficava parado por dias, semanas no meio do nada, enquanto os suprimentos de água e comida diminuíam perigosamente. E se o mar não te matasse, outras coisas poderiam tentar. Piratas e corsários eram uma ameaça real. Navios de nações rivais ou simplesmente bandidos do mar estavam sempre à espreita, prontos para atacar, saquear a carga e matar a tripulação. Um encontro desses no meio do oceano significava uma batalha sangrenta, homem a homem, com espadas e canhões primitivos. Além disso, as doenças se espalhavam rapidamente no ambiente fechado e anti-higiênico do navio. Um único marinheiro doente podia contaminar toda a tripulação, e sem médicos ou remédios eficazes, um surto de tifo ou disenteria era fatal. Navegar também era um desafio mental. A monotonia, o medo constante e a saudade de casa pesavam na mente dos marinheiros. Motins não eram raros. Tensões entre a tripulação e o capitão podiam explodir a qualquer momento, especialmente quando a viagem se estendia e a esperança começava a diminuir.
E havia o medo do desconhecido. Os mapas eram imprecisos, cheios de espaços em branco e monstros marinhos desenhados. Ninguém sabia ao certo se o mar terminava em uma cachoeira gigante ou se criaturas míticas realmente existiam nas profundezas. Cada dia era uma aposta. Então por que alguém faria isso? O que movia esses homens a enfrentar tantos perigos? As motivações eram muitas. Para os reinos como Portugal e Espanha, era a busca por novas rotas comerciais para as Índias, atrás de especiarias valiosas como pimenta e canela, que valiam mais do que ouro. Havia também o desejo de expandir territórios, o poder político e a missão religiosa de espalhar a fé cristã. Para os marinheiros comuns, muitas vezes a vida em terra era tão dura que o mar parecia uma oportunidade. Era a chance de enriquecer, de ganhar status, de escapar da pobreza ou de uma vida sem perspectivas. Era uma mistura de ambição, fé, desespero e um espírito de aventura que hoje é difícil de compreender. Essas viagens, apesar de toda a brutalidade, mudaram o mundo para sempre. Elas conectaram continentes que não sabiam da existência um do outro. O chamado descobrimento das Américas, o caminho marítimo para a Índia, a primeira volta ao mundo. Tudo isso redesenhou os mapas e a percepção que a humanidade tinha do seu próprio planeta. Novas plantas, animais e culturas foram trocados, no que ficou conhecido como o intercâmbio colombiano. A batata e o milho das Américas, por exemplo, mudaram a dieta na Europa e ajudaram a combater a fome. Mas essa troca também teve um lado sombrio e destrutivo. Doenças europeias dizimaram populações nativas nas Américas, que não tinham imunidade. A exploração de recursos naturais e a escravização de milhões de pessoas marcaram o início de uma era de colonialismo, cujas consequências sentimos até hoje. O mundo se tornou globalizado pela primeira vez, mas a um custo humano altíssimo. A era das grandes navegações nos mostra o extremo da capacidade humana, a coragem de explorar o desconhecido, a genialidade para criar tecnologias que nos permitam ir mais longe, mas também a ganância e a crueldade na busca por poder e riqueza. Da próxima vez que você olhar para um mapa mundi, lembre das caravelas. Lembre dos homens que, espremidos em cascas de noz de madeira, atravessaram oceanos de incertezas, movidos pela promessa do que poderia haver do outro lado do horizonte. Eles não sabiam, mas estavam navegando diretamente para as páginas da história. Obrigado por assistir. Se você gostou de embarcar nessa viagem no tempo com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela história. Até a próxima!